Esse mês de outubro foi um mês muito especial. Nós comemoramos o mês da Reforma. E foi falado o mês todo sobre a Reforma. Nós vimos, inclusive, uma cobertura muito especial da mídia. Surpreendentemente, até a maior emissora do Brasil fez reportagens longas e fiéis, né? Foram muito fiéis, muitas reportagens. Eu creio que todos vocês leram muita coisa sobre a Reforma nesse mês de outubro. Nós mesmos estudamos, né, sobre as 5 bases da Reforma, e já terminou o mês de outubro. Porém, queridos, além das 5 chamadas solas que vimos com fartura, há um outro aspecto que eu gostaria de destacar com os irmãos, porque foi importantíssimo também, que é conhecido como o sacerdócio universal de todos os crentes. Não foi tão destacado nesse período da Reforma, mas essa questão foi importantíssima, a sua restauração. Então eu prometo, hoje nós estamos encerrando toda a nossa palavra sobre a Reforma, mas como a gente não fala constantemente sobre isso, já que nós estivemos no mês dos 500 anos da Reforma, eu penso que a gente deveria destacar esse aspecto também, que é muito importante. Na Bíblia, existem inúmeras referências sobre o sacerdócio. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, é citado cerca de 940 vezes a questão do sacerdócio. E talvez dos 940 versículos, ou das 940 vezes, nós escolhemos um versículo que talvez seja um que melhor defina a questão do sacerdócio. E está em Hebreus capítulo 5, versos de 1 a 4. Hebreus capítulo 5, versos de 1 a 4. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Vamos orar? Querido Deus, eu quero, em nome de Jesus, em primeiro lugar te agradecer, porque nós podemos chegar até a tua presença, embora os nossos pecados, as nossas falhas, mas tendo o Senhor como nosso sumo sacerdote, podemos nos aproximar do Santo dos Santos. Quero te pedir que tu ensine-nos nesta noite e também a desfrutarmos deste grande privilégio que temos, que, conforme dissemos, a despeito dos nossos pecados, entrar na tua presença. Tu estás aqui, então eu te peço que tu se manifestes a cada um de nós e alimenta-nos com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu queria trabalhar com os irmãos. Eu disse, não sei se foi domingo passado ou domingo retrasado, que como nós não temos aqui a escola bíblica dominical, mas são duas coisas distintas, escola bíblica e educação cristã. Nós não temos escola bíblica, mas nós temos educação cristã. E eu disse também que normalmente na escola bíblica dominical é ensino, e na mensagem, no sermão, é edificação. Como nós não temos a escola bíblica dominical, nós aproveitamos o culto da noite para atender às duas necessidades, ensino e edificação. Então a nossa palavra hoje tem esses dois aspectos, tem um aspecto de ensino e tem também de edificação. Dentro do ensino, queridos, nós vamos ver
4 pontos sobre o sacerdócio, ou 4 períodos sobre o sacerdócio. O primeiro período é o sacerdote no Antigo Testamento. O primeiro lugar, ou a primeira vez onde nós encontramos a palavra sacerdote no Antigo Testamento, foi em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Diz que Abraão foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, a primeira vez que nós encontramos aqui é com o sacerdote Melquisedeque. Jesus tinha 3 ofícios. Quando a gente fala em ofícios, muito pensam em profissão. Não. Diante do Pai, ele tinha 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. E Melquisedeque tinha 2: rei e sacerdote. Muito bem. Anos mais tarde, o bisneto de Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai da tribo sacerdotal, que foi Levi. Então, anos mais tarde, o bisneto de Abraão, Levi, foi também constituído e escolhido para ser o pai da tribo sacerdotal. Então, das 12 tribos, nós tínhamos uma tribo que era a tribo dos sacerdotes, que era justamente a tribo de Levi. Muito bem. Está correto, né? Os sacerdotes, eles eram responsáveis por interceder a Deus e pelo povo, ao oferecer sacrifícios que a lei requeria. Então, o sacerdote era aquele escolhido por Deus que fazia a ponte entre Deus e os homens, e através desses sacrifícios, os pecados do povo eram então cobertos. O povo não trazia, não apresentava diretamente a Deus os seus sacrifícios, eles levavam até o sacerdote tomava aquelas ofertas e oferecia então a Deus para perdão do pecado. Somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus para oferecer sacrifício para perdão dos pecados, a fim de trazer reconciliação com Deus e ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus. Eles, os sacerdotes, representavam todo o povo diante de Deus. Essa era basicamente a função do sacerdote no Antigo Testamento. Entre os sacerdotes, um era selecionado como o sumo sacerdote. Somente este é que entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, para colocar o sangue do sacrifício sobre a arca da aliança. Só ele, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E era um momento tão especial. O sumo sacerdote entrava ali então no Santo dos Santos, e ele tinha alguns elementos com ele, tipo, ele tinha um sino. Enquanto ele se movimentava, o sino badalava, sinal de que ele estava vivo. Acontece que se ele estivesse em pecado, ele morreria lá dentro do Santo dos Santos, porque estava em pecado, e ninguém podia ir lá para tirá-lo. Então, além do sininho que mostrava que parou de badalar, morreu, tinha uma cordinha para puxar o sumo sacerdote de dentro do Santo dos Santos. Então, na realidade, nós não tínhamos, ou melhor, o povo, de uma maneira geral, não tinha a possibilidade de ele mesmo oferecer o seu sacrifício, e ao sacerdote, e uma vez por ano, o sumo sacerdote. Basicamente, essa era a função do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote no Novo Testamento, com a morte de Jesus,
Mais um, por favor. Com a morte de Jesus na cruz, oferecendo o sacrifício perfeito pelos pecados, ele trouxe perdão para todo aquele que nele crê, tornando-se então o sumo sacerdote. Então, no Novo Testamento, não é mais um homem comum, pecador, não precisaria dar mais um sininho e nem amarrar uma corda, porque o perfeito Jesus, o santo Jesus, o Deus feito homem, Jesus, se tornou agora o sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 9, versículo 13, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, como sumo sacerdote, Jesus ofereceu um sacrifício para satisfazer a lei de Deus, ao oferecer a si mesmo os seus pecados. Então ele era tanto o ofertante como a oferta. Ele ofereceu algo em prol dos nossos pecados, e o que ele ofereceu foi ele mesmo. É tanto o ofertante como a oferta. Jesus, então, no Novo Testamento, é o nosso sacerdote. Ele nos purifica do pecado e nos torna limpos e aceitáveis diante de Deus. Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então nós vemos que no Velho Testamento tinha de oferecer constantemente, tinha que haver sacrifício. No Novo Testamento, em Cristo, uma vez que ele perdoou, que ele morreu e apagou, não precisa mais de nenhum sacrifício. E ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, os quais tinham então continuamente de oferecer sacrifícios, Jesus só teve de oferecer-se uma vez, ganhando a redenção eterna por todos os que se aproximam dele através da fé. Muito bem, diante do sacrifício de Cristo, Jesus fez de todos nós sacerdotes. De todos nós, Jesus fez sacerdotes. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, todos podemos entrar na presença de Deus. Não precisamos mais ficar do lado de fora e nem esperando que alguém faça essa oferta, esse sacrifício, esse culto, essa adoração por nós. Cada um de nós somos feitos sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então fomos feitos sacerdotes para podermos também oferecer, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é o nosso louvor, que é a nossa adoração a Deus. No versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos ler pelo menos mais dois, dos 940 versículos, pode ficar tranquilo que nós não vamos ler todos, mas eu quero ler também Apocalipse capítulo 1, verso 5, a parte B, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, versículo 6, nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Nós agora temos intrepidez, liberdade, nós podemos, como sacerdotes, entrarmos no santo dos santos. Então essas passagens não apenas falam de que todos os cristãos são sacerdotes, como também dos privilégios que vão além daqueles que tinham os sacerdotes da época do Antigo Testamento. Privilégio como povo de Deus, eles não podiam, nós podemos. Privilégio maior do que os próprios sacerdotes, porque nós podemos, o sacerdote oferecia o sacrifício, mas não entrava no santo dos santos. Nós podemos entrar no santo dos santos, na presença santa de Deus. Um sacerdote no Novo Testamento, então, pode aproximar-se da presença de Deus sendo que nenhum do Antigo Testamento podiam entrar sem que tivesse medo da presença de Deus. Nós não só desempenhamos o sacerdócio no culto, porque o sacerdote trabalhava e entrava na presença de Deus no momento de oferta, de culto, mas nós, queridos, como sacerdotes, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, não é só no ato de culto, não é só no templo, mas onde nós estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, nós podemos entrar na presença do Deus Santo e falar com Ele, derramarmos-nos perante Ele, glorificá-lo, mas apresentar também diante dEle as nossas necessidades. Então, na realidade, nós somos até mais privilegiados do que os irmãos do Antigo Testamento, porque nós não dependemos de ninguém, dependemos única e exclusivamente de Jesus. Não dependemos mais de um momento de ato de culto, mas em qualquer momento nós podemos chegar à presença do Santo Deus, louvá-lo, adorá-lo e também colocar as nossas necessidades. Muito bem, até aqui bem claro? Terceiro momento, queridos, é o momento de que houve um desvio na questão do ensino, da orientação, da função sacerdotal. No ano 600, tem um desvio grande, pode pôr a próxima tela, por favor, tem um desvio grande, mas eu vou ver com os irmãos apenas aqueles desvios que dizem respeito ao sacerdócio. No ano 600 depois de Cristo, Bonifácio III, ele se declara o Papa. E então agora, como Papa, ele passa a ser o representante de Deus na terra. E depois,
foi declarado inclusive a sua infalibilidade, ou seja, ele não tem falha, ele não tem falta, não é? No ano 606, acrescentou-se que todos tinham de beijar o pé do Papa, porque ele era infalível, era o representante de Deus na terra. No ano de 754, foi declarado o poder temporal da igreja, ou seja, a igreja tinha o direito, a liberdade, a autoridade, o poder de dizer quem ia para o céu, quem não ia, a tal ponto que se alguém desviasse dos ensinos da igreja, era colocado como herege, sim, mas ele era excomungado, ou seja, o seu nome era tirado do livro da vida, porque a igreja foi declarado-lhe o poder temporal da igreja, a igreja que diz quem vai para o céu, quem não vai para o céu, e se não estiver dentro dessa igreja, está arriscado o seu nome do livro da vida. Em 993, inicia-se então a canonização dos santos, ou seja, além do Papa, também agora eram criados, e até hoje são criados então santos, que também passam a ser intermediários entre Deus e o homem, não é mais só Jesus, e o Papa também não dá conta, então tem os santos que estão sendo criados até hoje, a partir de 993 depois de Cristo. Em 1076 foi dado a dogma da infalibilidade da igreja, ou seja, a igreja não erra, a igreja não falha, a igreja não peca, então ela como infalível é que tem o poder e a autoridade sobre cada um, e até mesmo de dizer, está salvo, não está salvo, vai para o céu, não vai para o céu. Depois, em 1184, veio a imposição da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, mas tudo bem, é o nome que foi dado, imposição da Santa Inquisição, ou seja, a igreja nomeava um tribunal que julgava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela igreja. Se alguém falasse, cresce, alguma coisa diferente do que a igreja ensinava, então esse tribunal julgava, e a pena podia ir de tortura à morte na fogueira. E quando você lê a história da igreja, você vai observar que muitos foram sacrificados mesmo com a morte na fogueira, dentre eles o pré-reformador John Hus, que foi sacrificado na fogueira, e enquanto ele estava sendo queimado, ele cantava glorificando a Deus. Eu estou dando essas informações, queridos, não é por mera curiosidade, é que a gente fala da igreja, da reforma, que havia se desviado, mas desviado o quê? O que aconteceu? Nem sempre nós sabemos, não é? E eu estou hoje vendo apenas o que diz mais respeito ao sacerdócio, a ponte entre Deus e os homens. Em 1190, iniciaram as vendas das indulgências, ou seja, para uma pessoa ter o pecado perdoado, precisava então fazer as suas ofertas, fazia tipo de uma poupança para a eternidade. Então as pessoas davam as suas ofertas e diziam que quando uma moeda tilintava no fundo do cofre, era uma alma que era liberta do purgatório. Então a salvação era feita por essa indulgência, que tinha um efeito de sacerdócio, ou seja, era o dinheiro que fazia a ponte entre Deus e os homens, que libertava os homens de seus pecados. Em 1215 foi criada a confissão auricular, ou seja, a pessoa peca, entra dentro de um lugar próprio, né? Dentro de uma casinha, de um confessionário, né? Obrigado por aqueles que
graças a Deus foram libertos disso, mas entravam num confessionário, ali confessava a Deus os seus pecados, e então o sacerdote dizia, diante da gravidade do pecado, o que tinha de fazer para que os seus pecados fossem perdoados. Então, até hoje ainda não é tão frequente, mas ainda existe a confissão auricular. É o sacerdote que diz: seu pecado está perdoado, ou para ser perdoado você precisa fazer isso, ou precisa fazer aquilo. Em 1230 veio a proibição da leitura da Bíblia. Em 1316 foi instituída a reza para a Ave Maria, que inclusive era uma das formas da confissão auricular, ou seja, você pecou, então você vai rezar tantas Ave Marias para que o seu pecado seja perdoado. Assim foi, queridos, até no dia 31 de outubro de 1517, que vem agora a quarta função, ou o quarto momento do sacerdócio, que é após a reforma do século XVI, mais precisamente em 31 de outubro de 1517. Agora, com a reforma, que a gente fala de Martinho Lutero, mas muitas outras pessoas, antes de Lutero, muitos já haviam morrido e já pregado, e junto com Martinho Lutero, muitos outros reformadores, e o povo todo que também sofreu. Pode, por favor, mais uma tela. Então, queridos, agora vem a questão do quarto momento, que é o pós-reforma. Volta-se ao ensino do Novo Testamento sobre o sacerdócio. Não foi inventado nada. Não foi nada de novo aconteceu. Os reformadores não criaram uma nova estratégia. O que acontece aqui é simplesmente a volta do Novo Testamento. É simplesmente a volta do que Jesus ensinou. Os reformadores não criaram nada de novo. Nada de novo. Simplesmente redescobrem ou trazem novamente ao conhecimento do povo o ensino neotestamentário. Então agora podem todos novamente, sempre pôde, mas agora é ensinado novamente que todos os homens e as mulheres podem por si mesmos, através de Cristo Jesus, entrar no Santo dos Santos, a falar com Deus por meio de Cristo Jesus. Isto sim e não, mais ou menos. Por quê? Porque ainda hoje, queridos, comete-se alguns equívocos, e ainda hoje alguns resquícios do Velho Testamento e da igreja antes da reforma. Ou seja, por mais que se ensine, por mais que se fale, ainda há muitos que dependem do sacerdote, do pastor. Ou seja, eu ouvi um testemunho esses dias, semana retrasada, de que um membro de uma determinada igreja adoeceu. O pastor estava ocupado, pediu para um presbítero ir lá orar com aquele irmão. O presbítero foi lá, orou. Passado um tempo, o pastor pediu para que um outro presbítero fosse orar. Foi lá, orou, e algumas pessoas foram orar. Depois de um tempo, graças a Deus, aquele irmão orou, aquele irmão sarou, veio à igreja, e o pastor falou: que bênção, graças a Deus, o irmão está curado. Eu estou curado, mas o Senhor não orou comigo. Isto, queridos, para mostrar que muitas vezes ainda a gente tem isso. Quem tem poder na oração é o pastor. Nós não aprendemos por nós mesmos ainda. Nós dependemos da oração do pastor. É claro, o pastor ora, os presbíteros oram, os irmãos oram. Nós fazemos isto, mas nós não podemos depender exclusivamente do pastor, do sacerdote. Qualquer momento, eu, você,
todos nós podemos entrar por Cristo Jesus no Santo dos Santos, orar e falar direto com Deus. A função do sacerdote hoje é mais nesse sentido de ensinar, de orientar, de ajudar, de orar também, mas ensinar muito especialmente. Você não depende do pastor, do sacerdote, você pode a qualquer momento falar com Deus. Isto tendo com base aquele versículo que diz: muito pode a oração do pastor em seu... Não é assim? Muito pode a oração do justo em seus efeitos. É isto, queridos. A minha oração e a sua oração tem o mesmo valor quando cada um de nós oramos em nome de Jesus. Podemos fazer isto. Outro resquício também, queridos, é que alguns gostam dessa situação e se apresentam como mediadores. Alguns pastores, alguns líderes que gostam, sabe, dessa posição meio de guru, que diz com quem vai casar, com quem que vai namorar, com o que vai fazer. Então gosta dessa situação e faz do seu povo dependente dele para ter esse povo na mão. As pessoas têm quase que medo de contrariar, medo do pastor, medo do sacerdote, porque ele pode abençoar ou ele pode amaldiçoar também. Então fica naquela dependência total. E alguns sacerdotes, alguns pastores, alguns líderes gostam disso. Então traz todo mundo na corda, na rédea curta ali. Vocês dependem de mim, para que possa então ter o controle sobre as pessoas. E nós temos ensinado biblicamente que o único que tem controle sobre as nossas vidas é Jesus. Às vezes eu observo que às vezes até líderes que não têm uma vida coerente, correta, mas têm um poder sobre a vida das pessoas. Isto é Antigo Testamento ou é antes da Reforma. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes e podemos falar com o Senhor a qualquer momento. Nós temos livre acesso a Deus. Isso, queridos, não invalida a questão do pastor, dos presbíteros, dos líderes de células. Não, cada um de nós temos o nosso trabalho, a nossa função. Não tem medo, se eu ensinar isso, então não vamos precisar mais do pastor. Biblicamente tem a função do pastor, a autoridade espiritual sobre a igreja, mas nós não somos intermediários. Nós não somos intermediários. O único é Jesus Cristo. Então, queridos, é esta palavra que eu queria deixar para vocês nesta noite. Sabe, que hoje nós vivemos novamente sobre o ensino do Novo Testamento, que você e eu somos sacerdotes, nós temos este privilégio. Nós não dependemos mais de um sacerdote que nos represente diante de Deus. Nós podemos chegar pessoalmente diante dele, confessar-lhe os nossos pecados, declarar o nosso amor, fazer também as nossas petições. Este é um privilégio que nós temos e que nem sempre nós sabemos aproveitar. Por isso o tema da mensagem de hoje é: desfrute do acesso direto a Deus. Você pode, qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar. Eu gostaria de fazer isto agora. Eu gostaria de que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Normalmente eu chamo as pessoas aqui à frente e vou continuar fazendo, mas hoje eu gostaria de lembrar vocês e dar essa oportunidade. Cada um, feche os seus olhos, fale com Deus. Você mesmo, por Cristo Jesus, você pode fazer isto. Então feche os seus olhos, diga que você o ama, diga que você o ama, diga que você o deseja, diga que você pertence a Ele. Peça perdão pelos seus pecados. E diga para Ele também qual é a sua necessidade, aonde dói,
Onde está pegando? O que você precisa dele? Desfrute desse privilégio. Fale com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado porque, sendo nós pecadores, podemos nos achegar perante o Santo Deus, este sim infalível, este sim santo, por meio de Cristo Jesus, também santo, infalível, único, que pode nos colocar diretamente na presença do Pai. Quero te pedir, ó Deus, que tu nos ensines a viver assim, a recorrer ao Senhor, a buscar ao Senhor, numa dependência total, mas prazerosa. Não é dor, não é sacrifício, não é penoso, muito pelo contrário. É alegria, é paz, é segurança, é prazer estar na tua presença. Obrigado, porque o Senhor nos constituiu sacerdotes no sentido de cada um de nós poder oferecer nosso sacrifício de louvor, confessar o nosso pecado e pedir aquilo que precisamos diretamente. Muito obrigado, Senhor. Não deixe que nos esqueçamos e nem que percamos a oportunidade deste grande privilégio, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com Hebreus capítulo 8, versículo 1, que diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem, mas o Deus que se fez homem. Nos colocar em pé.